Amados irmãos e irmãs, neste dia 9 de novembro, reunimo-nos mais uma vez para nos alimentarmos da Palavra de Deus, para que ela nos fortaleça e nos guie em nossa caminhada de fé. Hoje, vamos refletir sobre um episódio poderoso que nos revela a paixão e o zelo de Jesus pelo seu Pai e pela casa de Deus. O evangelho que iremos ouvir é uma chamada reflexão sobre a importância do nosso tempo interior e da maneira como tratamos a casa do Senhor. Convido você a ficar conosco até o final deste vídeo, porque a mensagem que Jesus nos traz hoje é profunda e transformadora. Vamos juntos abrir nossos corações e mentes para receber o que o Senhor deseja nos ensinar. Ele nos convida a não apenas ouvir, mas a viver a sua palavra. Assim, peço que você se prepare para uma jornada de fé, onde seremos desafiados a examinar a nossa própria vida e o nosso relacionamento com Deus. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, ao refletirmos sobre este trecho do Evangelho segundo João, somos confrontados com uma das cenas mais impactantes da vida de Jesus. Estamos diante de um Jesus que não hesita em expressar a sua indignação. Ele entra no templo de Deus e se depara com uma realidade que o entristece profundamente. O que era para ser um lugar de adoração e comunhão com Deus se tornará um comércio. Os vendedores e cambistas ocupavam o espaço sagrado, e a atmosfera de reverência foi substituída por barulho e troca de dinheiro. A primeira lição que podemos tirar desse episódio é a importância do respeito ao sagrado. O templo era o lugar onde o povo se encontrava com Deus, e Jesus, ao ver a casa do Pai sendo profanada, sentiu um zelo ardente. Ele fez um chicote de cordas e expulsou aqueles que estavam ali, lembrando-nos de que Deus deve ser reverenciado. O zelo por sua casa nos consome, assim como consumiu Jesus. Nós também somos chamados a cuidar do nosso próprio templo, que é o nosso corpo e a nossa alma. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo nos lembra que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Como estamos tratando do nosso templo interior? Será que permitimos que coisas do mundo, como preocupações, mágoas e pecados, ocupem o lugar que deveria ser reservado para Deus? O que estamos permitindo entrar em nosso coração e em nossa mente? Jesus nos convida a purificar nosso interior, a remover tudo que nos afasta dele. Ao questionar Jesus sobre o que ele havia feito, os judeus pediram um sinal. Eles estavam interessados em provar sua autoridade e entender as suas ações. A resposta de Jesus é desconcertante: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Aquele que falava não estava se referindo ao templo físico, mas ao templo de seu corpo. Aqui vemos uma revelação poderosa da missão de Cristo. Ele sabia que sua morte e ressurreição eram essenciais para nossa salvação. Através de sua morte, o véu do templo foi rasgado, e agora temos acesso direto ao Pai. Que maravilha é saber que através de Jesus, não precisamos mais de intermediários, pois ele é o nosso mediador. Essa passagem nos ensina que a verdadeira adoração não deve estar atrelada a rituais externos, mas deve vir de um coração sincero.
É fácil nos perdermos na religiosidade, nas aparências e esquecermos do verdadeiro propósito da adoração: cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Ao refletir sobre nossas práticas espirituais, pergunte-se: estou indo à missa apenas por obrigação ou estou buscando um encontro verdadeiro com Jesus? Ele deseja um relacionamento profundo e pessoal conosco. O zelo que Jesus teve pelo templo também deve ser um exemplo para nós. Como comunidade de fé, devemos nos unir para proteger a nossa igreja, não apenas o edifício, mas a própria comunidade. Precisamos cuidar uns dos outros, estender a mão àqueles que estão necessitados e feridos, assim como Jesus fez. A igreja deve ser um lugar onde todos se sintam acolhidos, amados e respeitados. O amor deve prevalecer em nossas interações. Além disso, essa passagem nos chama a refletir sobre a urgência de estarmos prontos para a volta de Jesus. O tempo de sua primeira vinda foi marcado por ações e sinais. Agora, estamos esperando pelo retorno do Senhor. Ele nos chamou a estar atentos, a viver em vigilância. Em Lucas 21,36, Jesus nos exorta a vigiar e a orar em todo o tempo, para que possamos estar preparados para o que está por vir. A nossa vida deve ser uma preparação constante para o encontro com o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ao olharmos para o exemplo de Jesus, somos inspirados a cultivar um zelo genuíno por tudo que diz respeito ao Senhor. O zelo por sua casa deve nos impulsionar a viver com integridade e compromisso. Devemos ser seus discípulos fervorosos, não apenas em palavras, mas também em ações. Em tudo o que fazemos, precisamos perguntar a nós mesmos: isso glorifica a Deus? Estou sendo um bom administrador do que Ele me confiou? Assim, ao sairmos deste momento de reflexão, que possamos nos comprometer a viver uma vida que reflete a luz de Cristo. Que sejamos embaixadores do amor de Deus em nosso cotidiano. Em nossas famílias, trabalho, amizades e comunidade, precisamos ser testemunhas vivas da graça que recebemos. Que o nosso zelo pela casa de Deus se manifeste em nosso zelo pelo próximo. O verdadeiro templo de Deus não é apenas um lugar físico, mas um espaço de amor, comunhão e acolhimento. Por fim, convido todos a um momento de oração. Vamos juntos, em espírito de unidade, pedir a Deus que renove nosso zelo por Ele e por sua casa. Que possamos nos comprometer a cuidar do nosso templo interior, buscando a santidade e a pureza em nossos corações. Que a presença do Senhor nos envolva e nos transforme, para que possamos viver em seu amor e servir ao próximo com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos viver este dia com fervor, entusiasmo e um coração cheio de amor. Que o Senhor nos guie e nos fortaleça a cada passo que dermos. Amados irmãos e irmãs, ao aprofundarmos nossa reflexão sobre o Evangelho de hoje, é fundamental que nos voltemos para a essência da mensagem que Jesus nos deixou. O zelo de Cristo pelo templo nos ensina a importância da santidade em nossas vidas e a necessidade de um espaço sagrado onde possamos nos encontrar com Deus. O templo em Jerusalém, na época de Jesus, era o centro da vida espiritual dos judeus, um lugar onde eles buscavam a presença de Deus, onde ofereciam sacrifícios e adoravam. Contudo, ao invés de reverência, o que Jesus encontrou foi um espaço transformado em um mercado. Isso nos leva a questionar: onde está a nossa reverência? Estamos permitindo que o barulho e as distrações do mundo ocupem o espaço que deveria ser reservado para Deus em nossos corações? Essa passagem nos convida a um autoexame profundo. Em nossa vida cotidiana, que espaço temos reservado para Deus? Estamos permitindo que as nossas preocupações, ansiedades e afazeres nos afastem do verdadeiro propósito de nossa existência? É fácil nos perdermos na rotina, esquecendo que a oração, a adoração e o encontro com Deus são fundamentais para a nossa saúde espiritual. Como disse Santa Teresa de Ávila, a oração é uma amizade íntima, um trato frequente, um estar a sós com aquele que sabemos que nos ama. Portanto, como podemos cultivar essa amizade se não dedicamos tempo para estarmos com Ele? Ao expulsar os comerciantes do templo, Jesus nos mostra que a adoração não deve ser manipulada ou comercializada. Muitas vezes,
Encontramos em nossas igrejas e comunidades a tentação de transformar o sagrado em algo que serve apenas a interesses humanos. Mas a verdadeira adoração é um ato de amor, um retorno ao coração de Deus. É nesse coração que encontramos descanso, paz e renovação. Quando nos reunimos como comunidade de fé, devemos nos lembrar de que não estamos aqui para nos entreter ou simplesmente cumprir uma obrigação. Estamos aqui para adorar, para ser edificados e para edificar uns aos outros em amor. Neste contexto, é crucial que entendamos a profundidade da resposta de Jesus quando ele fala sobre o templo. Ele não se refere apenas à edificação física, mas ao seu próprio corpo. Isso nos leva a refletir sobre o que significa ser o corpo de Cristo na terra hoje. Em 1 Coríntios 12, Paulo nos lembra que somos todos membros do corpo de Cristo. Portanto, se Jesus é o templo, e nós somos seus membros, isso significa que cada um de nós tem uma responsabilidade em cuidar do corpo, da igreja. Precisamos nos perguntar: como estamos contribuindo para o bem-estar do corpo de Cristo? Estamos apoiando uns aos outros em amor e serviço? Estamos usando nossos dons e talentos para edificar a igreja? Ainda mais importante, como estamos vivendo essa verdade em nosso dia a dia? Ser cristão não é apenas um título que carregamos, mas uma vocação a qual somos chamados. Somos convidados a ser testemunhas do amor de Cristo em todas as áreas de nossa vida. Isso significa que devemos viver de maneira que reflita o caráter de Deus. Jesus nos ensinou a amar, a perdoar e a servir. Ele nos desafiou a olhar para os necessitados e a agir em favor deles. Ao fazermos isso, não apenas honramos a Deus, mas também testemunhamos a presença do reino dos céus aqui na terra. Além disso, a passagem nos recorda a importância do discernimento espiritual. Quando os judeus perguntaram a Jesus qual era o sinal que ele mostrava, eles buscavam um milagre que validasse sua autoridade. Entretanto, Jesus os direciona a uma realidade que vai além do que os olhos podem ver. Muitas vezes, buscamos sinais e maravilhas, mas o que Deus realmente deseja é que tenhamos fé. A fé não é sobre ver, mas sobre crer. É um convite a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos totalmente os seus caminhos. Vivemos tempos desafiadores, e muitos de nós enfrentamos incertezas e dificuldades. Mas é precisamente nesses momentos que somos chamados a reafirmar nossa fé. Deus nos convida a olhar para Ele, a confiar em sua providência e a lembrar que Ele é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Quando depositamos nossa confiança em Ele, encontramos a força para superar as tempestades da vida. Ele nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado, mesmo quando não podemos sentir sua presença. Assim, ao nos aproximarmos do final desta reflexão, peço que cada um de vocês leve consigo uma pergunta para meditar ao longo do dia. Como posso honrar a casa de Deus em minha vida? Pode ser através de pequenos gestos, como um ato de bondade, uma palavra de encorajamento ou um momento de oração intercessória por aqueles que estão sofrendo. Cada pequeno gesto conta e pode fazer uma diferença significativa na vida de alguém. Convido vocês a se comprometerem a reservar um tempo em suas agendas para estar com Deus, seja em oração pessoal, em adoração comunitária ou em um momento de silêncio para ouvir a sua voz. Que possamos ser uma comunidade que não apenas fala sobre a fé, mas a vive ativamente, sendo luz no mundo e sal da terra. Agora, queridos irmãos e irmãs, convido vocês a unirem-se em oração. Fechem os olhos e elevem seus corações ao Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ser mais conscientes da presença de Deus em nossas vidas e a vivermos com zelo pela sua casa. Senhor Deus, neste momento de oração, agradecemos por tua presença constante em nossas vidas. Pedimos que nos ajudes a entender o significado profundo do teu amor e do teu zelo pela tua casa. Que possamos ser transformados pelo teu Espírito Santo e que nossas vidas reflitam a tua luz e a tua verdade. Ajuda-nos a purificar nossos corações e a remover tudo que possa nos afastar de ti. Que nosso templo interior seja um lugar sagrado, onde a tua presença habita e onde encontramos paz e descanso. Senhor, faz de nós instrumentos de paz e amor. Que possamos ser agentes de mudança em nossas comunidades,
levando a tua mensagem de esperança e redenção a todos que encontramos. Que nosso zelo pela tua casa se manifeste em ações concretas de amor e serviço. Te agradecemos por nos chamares para ser parte da tua família. Que nunca nos esqueçamos do preço que foi pago pela nossa salvação e que sejamos gratos por essa dádiva. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês, e que possamos continuar buscando a sua presença em nossas vidas. Que este dia seja repleto de bênçãos e oportunidades para vivermos o amor de Deus. Amados irmãos e irmãs em Cristo, ao nos aprofundarmos na rica mensagem do Evangelho de hoje, somos convidados a contemplar não apenas a ação de Jesus no templo, mas também a profundidade do seu amor e zelo pela verdadeira adoração. Hoje, dia 9 de novembro, enquanto refletimos sobre essa passagem, lembremos que cada um de nós é chamado a ser um templo vivo, um local onde Deus habita e é glorificado. O que isso significa em nossas vidas cotidianas? Primeiramente, somos chamados à santidade. O zelo de Jesus pelo templo nos lembra que devemos cuidar de nossos próprios corações e vidas. O apóstolo Paulo nos diz: Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Portanto, devemos perguntar: como estamos cuidando desse santuário? Isso nos leva a refletir sobre nossas ações, pensamentos e palavras. Estamos permitindo que o mundo entre e transforme nosso coração em um mercado? Ou estamos buscando cultivar um espaço sagrado onde Deus possa habitar? Ao expulsar os comerciantes do templo, Jesus nos desafia a olhar para o que precisamos remover de nossas vidas. Quais são os mercadores que nos distraem da verdadeira adoração? Muitas vezes, essas distrações vêm na forma de preocupações, medos, hábitos nocivos ou relacionamentos tóxicos. Precisamos ter a coragem de despojarmos-nos de tudo que não glorifica a Deus, para que possamos estar mais abertos à sua presença. Ao fazer isso, podemos começar a perceber o que é realmente importante em nossa vida. É um convite a avaliar nossas prioridades. O que estamos colocando à frente do nosso relacionamento com Deus? Ademais, a passagem também nos lembra da importância da comunidade. O templo era um lugar de encontro, de partilha e de comunhão entre o povo de Deus. Hoje, em nossas igrejas, somos convidados a viver essa comunhão uns com os outros. O Evangelho nos desafia a sermos um reflexo do amor de Cristo, não apenas para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. Quando nos reunimos, devemos nos lembrar que somos uma extensão do amor de Deus. O que fazemos juntos como corpo de Cristo é um testemunho poderoso para o mundo. Portanto, como estamos nos envolvendo na vida da nossa comunidade? Estamos apoiando nossos irmãos e irmãs em suas lutas? Estamos nos alegrando com aqueles que se alegram e chorando com os que choram, como nos ensina Romanos. Jesus menciona que se destruírem o templo, ele o levantará em 3 dias. Essa é uma declaração poderosa, pois fala da sua ressurreição. Aqui, encontramos um dos pilares da nossa fé. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas a promessa da vitória sobre o pecado e a morte. Jesus está dizendo que, mesmo que tudo pareça perdido, ele traz nova vida. Essa esperança é fundamental para a nossa caminhada de fé. Quando enfrentamos dificuldades, precisamos lembrar que temos um Deus que venceu a morte e que nos oferece vida abundante. Como podemos, então, viver à luz dessa ressurreição? Como podemos ser portadores dessa esperança em um mundo que muitas vezes parece sombrio e desolador? O chamado à transformação não é apenas pessoal, mas também coletivo. Como cristãos, somos enviados a ser luz e sal da terra. Isso implica em agir com justiça, amor e compaixão. Precisamos estar atentos às necessidades do nosso próximo, lutando contra a injustiça e promovendo a paz. O zelo de Jesus pela casa do Pai deve refletir em nosso zelo pela dignidade e pelos direitos de cada ser humano. Que possamos ser agentes de mudança, promovendo o amor e a solidariedade em todas as nossas ações. Ao concluir nossa reflexão, vamos orar por renovação. Convido vocês a elevarem seus corações a Deus, pedindo que Ele nos purifique e nos renove.
que possamos ser instrumentos de sua paz e amor, que nossos corações sejam sempre templos sagrados onde Ele habita. Senhor Deus, neste dia 9 de novembro, queremos Te louvar e glorificar. Obrigado pela Tua palavra que nos transforma e nos chama a um relacionamento mais profundo contigo. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a purificar nossos corações e a remover tudo que não Te glorifica. Ajuda-nos a viver como verdadeiros templos, refletindo Teu amor e a Tua luz em nossas vidas. Senhor, queremos ser a mudança que desejamos ver no mundo. Que nossos atos de bondade e compaixão sejam sinais do Teu amor em meio à escuridão. Que possamos nos unir como comunidade, apoiando-nos mutuamente, orando uns pelos outros e vivendo em harmonia. Que possamos sempre nos lembrar que somos parte de um corpo maior, o corpo de Cristo. Pedimos, Senhor, que a Tua ressurreição nos inspire a viver com esperança e coragem, sabendo que Tu estás sempre conosco. Que possamos ser testemunhas do Teu amor e da Tua graça em todos os lugares que formos. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo permaneça em nossos corações e que possamos sair deste lugar renovados e determinados a viver como verdadeiros templos do Espírito Santo. Que cada dia seja uma nova oportunidade para glorificarmos a Deus em tudo o que fazemos, lembrando sempre que Ele está conosco e que o Seu amor nunca nos abandonará. Continuando nossa reflexão, convido todos vocês a se aprofundarem nas lições que o Senhor nos traz por meio deste Evangelho. Jesus, em sua missão aqui na Terra, sempre desafiou as convenções e as normas estabelecidas. Hoje, ao expulsar os vendedores do templo, Ele nos confronta com a pergunta: o que estamos permitindo em nossas vidas que nos afasta da verdadeira adoração? É crucial que consideremos como podemos purificar nossos próprios corações e comunidades, para que sejamos fiéis à missão que nos foi confiada. Jesus identificou um problema profundo. O templo, um espaço sagrado, havia se tornado um lugar de comércio e exploração. O que antes era um espaço dedicado à adoração e ao encontro com Deus agora estava cheio de barulho, dinheiro e distrações. Essa cena nos faz refletir sobre nossas próprias vidas e a forma como, muitas vezes, permitimos que o barulho do mundo invada nossos corações e nossas igrejas. Precisamos fazer uma pausa e nos perguntar: o que estamos priorizando? Estamos permitindo que o consumismo, a ambição ou até mesmo a apatia façam parte de nossa jornada de fé? Em nossos dias, o chamado de Jesus para restaurar o templo é também um chamado para que possamos experimentar um novo começo. O que precisamos fazer para que nossas vidas se tornem novamente santuários de adoração? Esse é um convite para nos desapegarmos de tudo que é passageiro e nos concentrarmos no que é eterno. Ao fazermos isso, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós e por meio de nós, purificando nossas intenções e nos ajudando a ser mais como Cristo. Além disso, quando os judeus perguntam a Jesus que sinal Ele dá para justificar suas ações, Ele fala do templo de seu corpo. Essa afirmação é profundamente significativa. Aqui, Jesus está revelando a sua verdadeira identidade e a razão de sua vinda. Ele é o verdadeiro templo, a habitação de Deus entre os homens. A ressurreição é o sinal supremo de que Jesus não é apenas um profeta, mas o Filho de Deus, que veio para nos reconciliar com o Pai. Essa compreensão deve nos levar a uma adoração mais profunda, reconhecendo que não apenas estamos adorando a um Deus distante, mas a um Deus que está próximo, que quer habitar em nós. Como podemos viver essa ressurreição em nossas vidas hoje? A ressurreição nos chama a uma vida transformada. Não devemos apenas lembrar a ressurreição como um evento histórico, mas também como uma realidade presente. Precisamos nos perguntar: como essa realidade impacta nossas escolhas diárias, nossas interações e nossos relacionamentos? Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, estamos sendo convidados a viver como novos seres, com novas perspectivas e prioridades. Jesus nos ensina que o verdadeiro templo não é feito de pedras, mas de pessoas. Nós somos o corpo de Cristo, e cada um de nós tem um papel vital a desempenhar. Devemos nos esforçar para construir um templo de amor, acolhendo uns aos outros e vivendo em comunhão. Em Efésios, Paulo nos diz: assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Que lindo é saber que fazemos parte dessa construção divina. Como membros desse templo, devemos nos comprometer com o bem-estar da nossa comunidade. Isso significa que devemos estar atentos às necessidades dos outros, oferecendo nosso apoio e amor. Muitas vezes, pode parecer difícil, especialmente quando estamos lidando com nossos próprios desafios, mas é justamente nesse ato de amor que encontramos a verdadeira alegria e propósito. Jesus nos chama a servir, e ao fazer isso, nos tornamos instrumentos de sua paz e luz. O zelo por tua casa me consumirá. Essas palavras ecoam em nosso coração e nos lembram da paixão que Jesus tinha pela pureza do culto e pela autenticidade da adoração. Devemos também ter esse zelo em nossas vidas. Não podemos ser indiferentes às injustiças e ao sofrimento que nos cercam. Precisamos agir com coragem, defendendo os oprimidos e lutando pela verdade. Isso não é apenas um chamado para nós como indivíduos, mas como comunidade de fé, para sermos a voz profética em nossa sociedade. Convido todos vocês a se unirem em oração. Vamos pedir a Deus que renove nossos corações e que nos ajude a ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que possamos buscar o Senhor em cada aspecto de nossas vidas, permitindo que Ele nos guie e nos transforme. Senhor, neste dia, elevamos nossas vozes a Ti. Pedimos que nos ajudes a viver com zelo pela Tua casa, a cuidar do nosso coração como um templo sagrado. Que cada um de nós possa ser uma expressão viva do Teu amor neste mundo. Nos ensina a ser pacientes e generosos, sempre prontos a estender a mão ao nosso próximo. Que possamos ser fiéis ao nosso chamado, lembrando que, assim como Tu limpaste o templo, também queremos limpar nossos corações de tudo que não Te glorifica. Ajuda-nos a viver a ressurreição em cada dia de nossas vidas, em cada interação que temos, em cada ação que tomamos. Meus amados, ao encerrarmos esta reflexão, que possamos sair daqui com corações ardendo de amor por Deus e por nosso próximo. O chamado de Jesus é claro: somos enviados a ser luz no mundo, a levar esperança aos desesperançados e a mostrar o amor de Deus a todos que cruzam nosso caminho. Que possamos viver cada dia com a consciência de que somos templos do Espírito Santo e que, como tais, devemos viver de forma digna, refletindo a glória de Deus em tudo o que fazemos. Continuemos nossa jornada de reflexão, permitindo que a palavra de Deus se aprofunde em nossos corações e mentes. Neste momento, convido você a imaginar-se dentro do Templo de Jerusalém, observando a cena que se desenrola diante de seus olhos. É um espaço de adoração, mas ao mesmo tempo, um espaço de corrupção. O que Jesus encontra ali é um reflexo das distrações e das inquietações que muitas vezes tomam conta de nossas vidas. Quando Jesus entra nesse espaço sagrado, Ele não se conforma. Ele se move com propósito e com um zelo que é quase palpável. O que isso nos ensina? Jesus é um agente de transformação. E assim como Ele fez no templo, Ele também deseja entrar em nossos corações e vidas para realizar uma obra de purificação e renovação. Isso, porém, pode ser desconfortável. Muitas vezes, resistimos à transformação, pois ela exige que olhemos para dentro e confrontemos nossas fraquezas e erros. Mas lembre-se, meus irmãos e irmãs, a transformação de Jesus é sempre para o nosso bem. Ele não deseja nos ferir, mas curar. Não quer nos acusar, mas libertar. A indignação de Jesus ao ver o que havia se tornado do templo é, em última análise, um sinal de amor. Ele nos ama tanto que não pode suportar a ideia de que o que é sagrado seja tratado de maneira leviana. Assim também, Jesus se indigna quando vê nossas vidas sendo consumidas pelo mundano, quando nossos corações são desviados da verdadeira adoração. Ele nos convida a voltar ao primeiro amor, a pureza de nosso relacionamento com Deus. Pergunte-se: o que eu permiti em minha vida que me afastou do Senhor? Que distrações têm me impedido de experimentar a plenitude do seu amor? Neste contexto, lembremos-nos de que, como cristãos, somos chamados a ser templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20.
Isso significa que nossas vidas devem ser um sacrifício vivo, uma adoração contínua a Deus. O que isso implica? Implica que cada aspecto de nossa vida, nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossas ações diárias, deve refletir a glória de Deus. Não devemos ver nossa vida cristã como um espaço isolado, mas como algo que permeia todas as áreas de nossa existência. Isso exige uma disposição constante para examinar nosso coração, nossa mente e nossas ações. O zelo que Jesus demonstra deve nos inspirar a ter o mesmo compromisso com a comunidade da fé à qual pertencemos. A igreja não é apenas um edifício, é um corpo de crentes, unidos pelo amor de Cristo. Portanto, devemos cultivar um ambiente onde a adoração e a verdade sejam prezadas. Isso envolve cuidar uns dos outros, apoiar os necessitados e ser uma luz no meio da escuridão. Se o templo de Deus se tornou um espaço de comércio, como podemos garantir que nossa comunidade seja um espaço de acolhimento, de oração e de amor? Como podemos nos unir para edificar um lugar onde todos possam encontrar a presença de Deus? Ao refletirmos sobre a ressurreição mencionada por Jesus, somos chamados a viver essa realidade todos os dias. Não é apenas uma esperança para o futuro, mas uma experiência presente. Em Romanos 6:4, Paulo nos lembra que fomos, pois, sepultados com ele na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Essa novidade de vida deve ser evidente em como tratamos os outros, em como respondemos às dificuldades e em como nos posicionamos em meio a desafios. Assim, o que podemos fazer? O convite de Jesus é para que nós respondamos ativamente. Não podemos ser meros espectadores. Somos chamados a entrar em ação, a ser agentes de mudança em nossa comunidade. Isso começa com o autocuidado espiritual. Reserve um tempo diariamente para se conectar com Deus através da oração e da leitura da palavra. Pergunte ao Senhor: como posso te servir hoje? Como posso ser um reflexo do teu amor? Além disso, a oração é uma ferramenta poderosa. Quando oramos, estamos convidando Deus a intervir em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. A oração nos conecta com o coração de Deus e nos equipa para sermos seus instrumentos de amor e compaixão. Então, que tal estabelecer um tempo específico em sua rotina para orar não apenas por si mesmo, mas por sua comunidade, pela sua igreja e por aqueles que estão longe de Deus? Ao fazermos isso, estamos pedindo ao Senhor para nos usar como canais de sua graça. E, finalmente, não esqueçamos que a mensagem da cruz é a nossa esperança. Assim como Jesus se referiu à destruição do templo e sua ressurreição, somos lembrados de que mesmo nas dificuldades, Deus tem o poder de trazer nova vida. Em momentos de dor e perda, podemos encontrar consolo na promessa da ressurreição. A cruz é um símbolo de dor, mas também de vitória. Em cada dificuldade que enfrentamos, lembremos que Deus é capaz de trazer luz mesmo nas trevas. Ao encerrarmos essa reflexão, eu os convido a reafirmar sua fé em Cristo, confiar em sua promessa de que Ele nunca nos abandonará. Mesmo quando as coisas parecerem incertas, podemos ter certeza de que Deus está conosco, trabalhando em nosso favor. Ele não nos promete que não teremos dificuldades, mas promete que Ele estará conosco em cada passo do caminho. Assim, ao encerrarmos esta homilia, que possamos nos levantar como um povo renovado, prontos para ser luz e sal nesta terra. Oremos juntos. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos que cada um de nós possa ser um templo vivo da Tua presença. Ajuda-nos a limpar nossas vidas de tudo que não Te glorifica. Dê-nos coragem para expulsar as distrações e os pensamentos que nos afastam de Ti. Que nossa adoração não seja apenas em palavras, mas em ações. Que possamos, com zelo, cuidar da Tua casa e da Tua comunidade. Encha-nos com Teu Espírito Santo, para que possamos viver em ressurreição a cada dia. Meus amados, ao sairmos daqui, lembremo-nos sempre de que somos portadores da alegria do Evangelho. Vamos viver essa alegria, espalhando amor e esperança a todos que encontramos. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do amor de Cristo. Amém.